Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 60 Pode Mais. Eu sou Carla Cabral e este é um podcast que joga luz sobre longevidade, cultura e as histórias que constroem pontes entre gerações. Gravado no estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. O 60 Pode Mais abre o seu segundo ano de vida falando de uma paixão que move o Rio e o Brasil. O Carnaval. E é uma época muito propícia para isso, né? Mas não é só assim qualquer carnaval. É o carnaval que é memória, identidade, tradição, afeto, saber ancestral e resistência cultural. Porque existem pessoas que não apenas desfilam, elas vivem o carnaval. E o carnaval, dentro, por exemplo, de uma escola de samba, tem um item muito interessante que é o respeito às tradições, respeito à velha guarda. E essa seria uma excelente analogia com a nossa sociedade que precisaria se inspirar na velha guarda e nas estruturas das escolas de samba para poder se desenvolver para esse novo tempo dos 60 a mais. Bom, vamos falar de intergeracionalidade no carnaval. E para isso eu tenho a alegria de receber duas pessoas. Eu vou iniciar a entrevista com Rafaela Bastos, minha querida amiga, que é geógrafa, especialista em branding, economia comportamental e economia do carnaval, mestranda em análise e gestão de políticas internacionais. Ela é uma liderança pública, porque é presidente da Fundação João Goulart, da Prefeitura do Rio, e também uma liderança comunitária, vice-presidente de projetos especiais da Mangueira. 29 anos desfilando na Mangueira, 23 como passista, musa da comunidade. É neta de Ed Miranda Rosa, baluarte, ex-presidente da Mangueira e da Associação das Velhas Guardas, e também é uma pesquisadora do carnaval como processo sociocriativo e econômico, com foco em economia criativa, sustentabilidade e branding. Rafaela, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é muito atribulada e você conseguiu um tempinho aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão bacana. Prazer, Carla. Para mim é muito importante estar aqui com esse papo, que é, eu acho que um papo de futuro. A gente falar de intergeracionalidade é uma palavra tão complexa quanto o desafio que nós temos à frente com essa pauta, né? Longevidade e gerações, o encontro dessas vivências e escolhas. Mas o mais legal é relacionar essa pauta com o carnaval, porque o carnaval é parte do meu plano de aposentadoria. Tá certo. Olha, então vamos começar pelo começo. Eu já falei que você foi passista, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, da Mangueira. E aí eu queria que você me respondesse, assim, quando você diz sou da Mangueira, sou mangueira, o que isso significa para você? Olha, pergunta forte e profunda, apesar de curta, né? O que a Mangueira representa assim para mim no meu ser, digamos, né? Eu acho, Carla, que eu não vou ter agora uma resposta direta, porque para mim ser mangueirense é um processo como a minha vida. Então a Mangueira ela é um eixo que vai orientando a Rafaela ao longo dos anos em cada espaço de atuação que eu frequento. A Mangueira e ser passista me desenvolveram como ser humano, me trouxe humanidade e formas de ver o mundo que talvez eu exclusivamente como uma garota da Zona Sul carioca não fosse ter oportunidade de enxergar. Então eu acho que ser mangueira é uma oportunidade muito grande de viver uma vida genuinamente carioca, potente
desafiadora, mas que no final do dia tem um sorriso e tem a alegria como expressão, assim, de um dia bem vivido. Ai, que lindo. É isso que você falou, né? A sua vivência como uma moradora da Zona Sul foi para Mangueira, quer dizer, encontrar essa diversidade, né? Do que é o Rio de Janeiro, que muitas vezes a gente não conhece, fica só naqueles seus guetozinhos ali, não conhece o Rio de Janeiro com toda a sua potência, como você mesma falou. E a sua trajetória na Mangueira, não sei se é isso, mas pelo que eu entendi pela minha pesquisa, ela começa no corpo espetáculo, né? Eu achei interessantíssimo que eu li aquele documento que você me mandou, como passista, né? E depois vai para o pensamento, vai para o corpo orgânico, né? Como geógrafa e pesquisadora. Como é que essas duas mangueiras convivem dentro de você? Anos de terapia. Durante muitos anos, eu realmente dividi, né? Então, foram duas experiências na Mangueira para que eu pudesse me entender como pessoa. Desde sempre, né, eu vim de uma família que o estudo era a principal forma de você virar adulto, né? Ser um profissional de sucesso, ser uma boa mãe, filha, esposa, o que eu quisesse, mas desenvolvimento humano passava por uma educação dentro, né, do seio familiar e com o diploma na mão. Então, meus pais, a minha mãe era empreendedora, acho que antes da educação empreendedora existia. Minha mãe sempre viveu os negócios que ela teve. E então ela sempre ensinou pra gente a ter coragem de ser o que quer ser. E aí isso acabou mudando um pouco o plano deles de eu ter só um diploma. E eu falo que eu sou formada pela Estação Primeira de Mangueira, assim como eu me formei na UERJ, enfim, na FGV, no IED, na PUC, todos esses lugares que eu frequentei. Porque a partir do momento que eu entendi que essa divisão não era da Rafaela, mas era uma divisão moral da sociedade. Então, a sociedade ela não aceitaria uma passista geógrafa. E, ao mesmo tempo, eu também não queria decepcionar meus pais, a mim mesmo, porque era o meu desejo, sim, ter um diploma. Eu me dediquei muito, eu sou dislexa, então eu me dediquei muito aos estudos e com mecanismos próprios, porque na minha época a dislexia não era um diagnóstico em adulto. Uhum. E aí, com esse desenvolvimento, eu realmente não abri mão e não abriria a mão de ser reconhecida como geógrafa, que foi a primeira formação que eu escolhi. Então, eu falei, gente, eu é que vou ter que resolver isso. Porque eu é que tenho a oportunidade de ser passista e também a oportunidade de ser geógrafa e quero fazer bem as duas coisas. Não no sentido de cobrança, porque isso foi o que a Mangueira me ensinou, mas no sentido de viver a experiência de forma plena. Quando você está numa escola de samba, você não pode ter pressa para executar um bom trabalho. Você tem que ter coragem de se interessar por aquele trabalho repetidas vezes, até que a repetição da prática vai te revelar quem você é. Então, todo ano a escola de samba ensaia. Gente, mas eu já sei sambar. Eu vou passar pelo mesmo processo de novo. E passo. E esse processo se renova com os enredos, enfim, com os temas que são escolhidos, com as formas que os encontros se dão. Então, quando eu resolvi, falei, não, essa é uma missão, essa conta é minha. Porque tem uma coisa interessante nessa história. Eu não tinha o menor interesse pela figura de uma mulher passista. Isso não fazia parte em nenhum momento da minha vida, da infância até a adolescência, de algo que eu quisesse fazer. Eu já quis ser cantora, eu já quis ser professora, mas ser passista nunca foi um desejo. Só que o meu avô fez aniversário na quadra da Mangueira e exigiu a presença. E aí, né, já estava assim nos seus 75 anos, eu falei, cara, é uma memória que eu não vou destruir, você tinha né? quantos anos? Eu tinha 17. E aí fomos à quadra
E quando eu pisei na quadra, eu quis ser passista. De forma inexplicável. A única memória que eu tenho que se conecta com esse desejo foi na minha infância, que meus pais me levavam para quadras de escola de samba do Rio de Janeiro inteiro, não só a cidade, estado também. E eu vi uma menina sambando, uma mulher chamada Georgia Gomes, numa escola de samba de um grupo assim, que a gente, mal comparando com futebol, seria o grupo C, numa escola chamada Foliões de Botafogo, e eu vi a Georgia Gomes sambando em frente à bateria. E aquilo teve um significado de beleza. E na minha época, década de 80, a mulher negra não era padrão de beleza em nenhuma circunstância. E eu olhei a Geórgia naquela circunstância, fora da TV, né? Porque Zona Sul, você estava muito em clube infantil ou vendo TV. E a escola de samba me apresentou beleza negra. Então, esse foi o único contato. E as pessoas vão para Santiago de Compostela para se descobrirem. Eu pisei na quadra da Mangueira. E lá começou a jornada de descobertas. E aí, eu percebi que para ter as duas experiências, a de descoberta como mulher, como ser humano, na Mangueira, e a diplomada geógrafa, eu é que iria resolver essa equação. Foi quando eu comecei a estudar o que é ser mulher passista na sociedade, porque na escola de samba já está muito bem resolvido. Olha, isso é bem interessante, né? Porque eu tinha a ideia de que você tinha se criado na Mangueira, e pelo visto não, né? Não. Quer dizer, você foi assim já quase adulta, né? 17 anos, já no final da adolescência, descobri a Mangueira, mas estava no sangue, estava na origem, no amor e tudo. E aí, por conta disso, eu vou pedir para entrar a Guezinha agora aqui, que chegou, querida, entra. Pode entrar, entra. Olha, senta ali no seu lugar. Recebemos então agora Márcia da Silva Machado, a Guezinha. Uma honra te receber aqui, filha de Dona Neuma, uma das mulheres mais importantes da história do samba. Todo mundo sabe quem é a Dona Neuma, né? A Dona Neuma da Mangueira. Ela é neta de Saturnino Gonçalves, fundador da Mangueira e primeiro presidente da escola. A Guezinha foi porta-bandeira mirim, baiana, componente da escola, presidente de ala, integrante do departamento feminino e hoje é baluarte e cantora da velha guarda musical. Gente, é uma figura essencial na Mangueira, pelo visto, realmente. Eu fico muito feliz de receber você aqui, junto com a Rafaela. A gente já tinha começado a nossa conversa falando sobre carnaval, sobre a Rafaela, e a gente quer conversar aqui da Sapucaí para o Morro, da Avenida, tradição, futuro, carnaval, vamos falar sobre tudo isso. E aí eu fiz uma pergunta para a Rafaela, quando a gente fala assim, sou mangueira, o que isso significa? Eu queria que você me dissesse também. Olha, para mim fica difícil, porque eu sou só mangueira, não sou mais nada. Você não imagina o que é ser mangueira. Você não imagina anunciarem a Mangueira na avenida. Você não imagina o dia do resultado, quando fala Estação Primeira de Mangueira. Você não imagina nada disso, o que se passa aqui, ó, dentro do peito. Não tem explicação. A Mangueira, ser mangueira, é muita coisa. E a Mangueira é tão grande que não tem explicação. Ai, que lindo. É um amor, é uma vida dedicada, né? É uma vida. E como é que foi crescer, então, nessa casa aí com seu avô, sua mãe, Dona Neuma, suas irmãs, que também tem uma história grande na Mangueira? Como é que era essa casa? Como é que você aprendeu sobre o samba, sobre a Mangueira? Eu tenho eu vou fazer 78 anos em março. Eu ainda tenho 77. Tá certo. Certo. Então, eu tenho 77 anos de Mangueira.
A mangueira faz parte da minha vida. A mangueira é o ar que eu respiro. A mangueira, olha, a mangueira, eu já falei que a mangueira não tem explicação. Sim, sim. Eu já falei para você, eu falo para você, a casa que eu vivo, Que você cresceu, né? eu nasci, fui criada naquela casa. E da mangueira, do samba, muitas coisas, eu nem sei, não posso te falar, porque a gente não participava da conversa do adulto. Criança, né, só com o olhar se retirava. Porque, caso contrário, tinha muito mais coisa de samba, de mangueira, para falar para vocês. Agora tem a Mangueira da Manhã, que foi até a sua irmã. A primeira presidente. A primeira presidente. Eu acho que agora talvez as crianças participem mais, né? Não, sempre Ou não? participaram. Sendo o seguinte, as crianças não podiam... Eu, criança, eu não podia desfilar. Tinha que ter autorização do juizado de menores. Sim, acho que até hoje é assim. Até hoje é. E com a minha mãe ainda tinha um problema. Se não passasse de ano, não desfilava. Tá certo. Tá Tinha certo. que levar o boletim para fazer a inscrição na ala das crianças. Certo? Certo. E criança, mangueira. Gente, vocês... Eu fui pega assim, ó, de surpresa nesse momento. Porque eu fui nascida, criada, formada, casei na Mangueira. Agora, minhas filhas, todo mundo segue o mesmo ritmo. Meus netos, já tem minha bisneta de 3 anos que fala assim, eu sou verde-rosa, eu sou da Mangueira, 3 anos. Aí, gente, vocês... Não tem lógica ser a Mangueira. Eu acho que todas as cor-irmãs têm esse amor, cada uma pela sua escola. Sendo que a gente, assim, até o verde-rosa, se falasse, o verde é feio, a gente ficava com uma raiva. O rosa não combina. Gente, tudo pra gente. Não, mas é uma marca. Eu desfilei há muitos anos já, na Viradouro, numa ala que homenageava o Cartola. Então, a gente estava de verde e rosa. A roupa era toda verde e rosa, tinha uma cartola enorme e aquele óculos do Cartola. Aí eu saí na rua e meu marido, andando para pegar o metrô, passava. A Mangueira é hoje? Não, é amanhã, isso aqui é outra escola. Aí entrava no metrô, a Mangueira é hoje? Não, gente, várias pessoas perguntaram. Né? Porque, assim, eu acho que o carioca, na sua maioria, assim, é Mangueira. Pode até torcer para, sei lá, morou na ilha, torce para a União da Ilha, mas torce pela Mangueira. É um carinho que se tem pela escola, né? É diferente. Nós chegamos no desfile, no dia de carnaval, no desfile, a gente chega de verde e rosa, se for de trem, na central, abre ala, olha a Mangueira. Ah, muito legal, muito legal. Todo lugar. Vai, qualquer lugar. Você está descansando, esperando a hora do desfile, a baiana da Mangueira está descansando. A pastora então, da Mangueira... Então, veja, verde e rosa isso muito é interessante porque eu acho que entra um ponto fundamental aqui, que isso que você segue, que você sente, a comunidade toda sente, é uma tradição que não se preserva sozinha, na verdade, né? Ela, pelo menos, ela segue de uma maneira oral, vivida, não sei. Ela tem que ser mostrada, passada adiante. Como é que a velha guarda, né, vamos dizer assim, que seria... Não sei se eu estou falando certo, mas seria que guarda a escola, guarda a tradição, né? Como é que ela passa isso para as novas gerações? Olha, velha guarda é uma coisa muito séria. Sim, eu sei. Porque se não fosse a velha guarda, não existiria a escola. Porque a velha guarda... o coração da escola é a bateria. Não, o coração da escola é a velha guarda. Se não fosse a velha guarda, não teria a escola de samba.
O certo, a velha guarda, tinha que ser prestigiada. Assim, tinha que ter tapete para a velha guarda. E não tem? Não, eu acho que não tem. Pelo menos na minha escola não tem. Mas não tem. Mas a Mangueira não vai ser a primeira a botar tapete para a velha guarda. Sim, mas Ah. o tapete é simbólico, né? É. Mas existe um respeito, existe Existe. uma Ex- exaltação da velha guarda. Bom, eu sou da velha guarda musical. Sou da velha guarda musical. A velha guarda teria, hoje, atualmente, no desfile de hoje, se eu estiver falando qualquer coisa, vocês. No desfile de hoje, a velha guarda não encara uma avenida. Ah, sim. Porque a Olha a idade idade. média é alta, né? Eu no desfile, eu estou com 77 anos. Aí a velha guarda não vem com uma blusinha, com uma sainha. Eles botam a velha guarda fantasiada, dependendo até do enredo. Botam de longo, botam de enxar. Gente, um calor. As senhoras de idade é uma coisa muito séria. Mas Aí, não vem no carro alegórico? espera aí. Aí pega. Olha, tem que correr, porque tem o tempo. Tem o tempo do desfile. Ah, Tem senhora, que entrar na entendi. avenida. Pá, 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 pá. Acabou aquele tempo do samba enredo, do desfile. É Que isso. você vinha, né, com a escola de samba. Agora, só- eu quero falar sobre esse samba Certo. enredo aí. Agora, eu queria perguntar para a Rafaela, né? Como é que você olha essa velha guarda? Porque você tinha me dito que para você, velha guarda é o fundamento, né? A base da escola, né? É onde a história pode ser vista, conversada, dançada. Como é que você, como mais jovem, componente da Mangueira, percebe essa transmissão de conhecimento, de tradição? Eu vou aproveitar que a Guezinha está aqui e vou falar de algumas coisas que a Guezinha me disse ao longo desses anos. Então, Guezinha, meu sonho é me aposentar na velha guarda musical. Então, você já é minha inspiração de aposentadoria. Porque eu nunca pensei de chegar lá, né? Então, Guezinha chegou, eu posso chegar Claro. também. Claro. E eu já óbvio. estou fazendo aula de canto para poder representar bem. Por quê? Porque esse lugar já foi ocupado pela Guezinha, né? Quando eu chegar. Então, é esse respeito que a gente fala, né? Quando eu comecei como passista e fui entendendo o que era passista, aí a Guezinha às vezes me chegava assim no ensaio e me chamava de Bela. Ela falava assim, Bela, você tem um dos corpos mais bonitos na escola. Mas não se gaba com isso, não. O importante é sambar pela nossa escola. Olha que ensinamento. A gente que vive num mundo, né, que a imagem, a Que estética... valoriza a estética, O exatamente. que a Guezinha me ensinou naquele momento? Um corpo pode ser bonito, mas a serviço de quê? Porque é esse a serviço de quê que é o principal. Então, a serviço dessa escola. Eu falo para muitas pessoas o seguinte, uma passista, o samba, ele é baseado em 3 pilares. Um pilar é a tradição, então tem a ver com o que a escola representa, a história da escola, a ancestralidade, ou seja, todas as pessoas que já vieram antes, que já sambaram antes, né? Então, Nininha, Xoxoba, Bisteca e tantas outras passistas, Maria Helena, tantas outras passistas célebres. Eu sambo hoje porque elas já sambaram na escola. A individualidade, então, a minha personalidade de hoje, em contato com outras gerações, como que eu traduzo isso em samba no pé, e a contemporaneidade, que como a Guezinha falou, o samba já foi um desfile, aquela coisa mais caminhada. Hoje é um pouco mais rápido. Então, como a gente pega esses saberes do corpo e entrega para o desfile? E aí, quando eu começo a ter essa noção do que é o samba no pé, não deixa de ser só a dança, entre aspas, porque a dança já é Entendi. muita coisa, né? Mas é respeito às tradições, é respeito à comunidade, porque ninguém pinta a casa no Morro de Verde Rosa porque é bonito.
Pinta porque ama a escola de samba Mangueira. Pinta porque E isso porque traz acha bonito no sentido final. à vida deles. Mas não exclusivamente por beleza, mas cor né? é isso, Tem cor é um identificação. propósito. E aí eu falo assim, eu sambo para dar orgulho para essas pessoas ao entrarem em casa sentirem o orgulho de estar entrando na sua casa verde-rosa. Então, esses encontros que a gente tem com a velha guarda traz muito ensinamento. É onde a gente aprende as histórias das pessoas que já passaram pela escola e que não são ditas numa transmissão de TV. É onde a gente aprende a tradição do samba no pé. Então, eu não vou querer sambar no pé como uma passista do Salgueiro ou da Viradouro, porque eu vou querer seguir a tradição das passistas da Mangueira. E o ensinamento, que eu acho mais legal de todos, é o da vivência. Então, é a gente se encontrar sábado na quadra, se divertir, sorrir uma para outra e ver que a vida é isso, né? Como eu já estava falando aqui, o sorriso ao final do dia é o mais importante para celebrar a nossa própria vivência. E com a velha guarda, com a roda que a gente faz nos ensaios, a gente sente essa troca. E aí isso dá um afago, porque a gente vê todo mundo com saúde, defendendo seu pavilhão e tendo uma experiência de longevidade. Sim. E trocando também, né? Que é essa questão da intergeracionalidade. Essa troca, porque com certeza ela também deve aprender com jovens que entram na Mangueira, né? Posso contar uma história ótima? Claro. A gente estava no mesmo carro, que depois que eu saí de passista, eu virei destaque performático, que é um destaque que tem que passar sambando, dançando na frente dos jurados. Vem lá no Caderno Abre Alas, que é um livro que descreve todo o desfile, vem dizendo que você é um destaque performático, tem que passar dançando. E aí eu vim no carro dos Baluartes pela primeira vez. A Iguezinha, eu tô dando tchau pra todo mundo assim, ó. Com a mão aberta. Dando beijinho. A Iguezinha falou, Bela, para com isso. Aqui tem que dar tchau de mão fechada. Senão ano que vem não volta, morre. Ai, que horror! quase que eu perdi minha aposentadoria ali. Se não fosse aqui. Mas é na brincadeira, claro. Ai, Né? meu Rapidinho, Deus, ó, já que comecei a dar coisa. tchau com a mão fechada. Gente, mas eu nunca reparei isso no desfile de Não, carnaval. mas Não, mas é é só ali brincadeira, embaixo, é brincadeira, Ah. porque nós temos tudo nosso. Na hora do desfile, oi, Bela, você tá linda, vai arrasar, hein? Tudo bem. Você não imagina o que é chegar, passou Natal, Ano Novo, o primeiro dia do samba. Já é o nosso prêmio. Você vê encontrar a linda, maravilhosa, sambando, ela me encontrando. Não é um prêmio. É um Que eu prêmio. tô ganhando, não é um presente. Ah, então, É. maravilha. Aí tem pessoas que falam assim, é a primeira vez que eu venho na escola, na Mangueira. A Mangueira agradece a vocês. A Mangueira agradece. Vocês fiquem todas à vontade. Eu levo para tirar foto, para conhecer tudo. Eu faço relações públicas. Que ótimo. Apresento tudo. Olha, essa daqui já foi estandarte de ouro. Essa daqui já foi rainha de bateria. Essa daqui eu conheço. É, claro. Agora, me diz uma coisa. Está escrito aí Baluarte. A Rafaela falou Baluarte. Porque eu já fui Qual tudo, a né? diferença Não, da velha guarda para o Baluarte, para o É que eu já estou no último degrau dela, já estou no último degrau. Baluarte, olha só, quando as pessoas têm... É velha guarda. Aí a idade vai chegando. Aí fica com problema. Assim, dá um torcidinho no pé. Tem um probleminha na coluna. Aí é Baluarte, eu boto no carro. Eu, principalmente, quando me botaram de Baluarte, eu falei, gente, eu não quebrei nada, eu estou com tudo no lugar. Por que estão me botando de Baluarte? Porque você é muito levada. Porque eu vou na avenida dando tchau para todo mundo. As pessoas... De mão fechada, né? Não, agora, no carro. Que agora eu estou no carro, porque eu era no chão. Ah, tá, claro. Olha só, a minha mãe, nós moramos na Mangueira, Aí passava uma pessoa, a minha mãe, eu falava, mãe, quem é aquela? Não sei, filha, mas está dando tchau, eu também dou. Ah, tá certo, ela era super conhecida, né? Aí
dava tchau, dava. Agora, filha, sou eu. Então você dá Dou tchau. tchau o dia inteiro. Agora, Aí falou assim pra mim, quem é? Eu falo, não sei, filha. Tá me dando Agora, tchau. eu acho que assim, eu acho que você... Baluarte. Sobre o baluarte, eu acho que essa palavra, ela vem numa origem de defesa. A palavra, se você for ver a origem, né, baluarte, é de defesa. Então, acho que o baluarte é uma homenagem, não é uma pessoa, não é uma pessoa que já está debilitada, encostada. Eu acho que você não valorizou. Não, meu amor, não se trata disso. Eu valorizo. Não, eu sei, mas na hora de explicar... Não. Eu acho que ser baluarte é... Não, olha, ser baluarte, ser velha guarda, ser baiana, tudo da minha escola, da Mangueira, tudo é valorizado. Então, o baluarte é aquele, eu acho que é aquele que representa a tradição mesmo, a resistência, né, dali da escola, é o símbolo da escola, não seria isso? Uma pessoa com muita história na escola também, né? Exatamente, é muito forte. Então, eu acho esse reconhecimento muito bacana. Porque muitas vezes, mesmo que você falou tudo isso, não botam tapete vermelho, botam com roupa de calor, a gente tem que sair correndo. Às vezes é uma falta de informação até para o próprio figurinista, carnavalesco, não sei o que, acho que valia a pena até conversar com ele. Não, meu amor, eu às vezes, eu falo demais, porque eu não me interpreto direito. Porque o carnaval evoluiu. Isso. Evoluiu. Então, não pode ficar para trás toda a vida. Tem que ir, sim, em frente, porque cada vez está mais bonito. Está mais espetáculo, né? Então, não vai parar por uma velhinha. Não, de jeito nenhum. Não vai parar. Então, mas tem o carnaval que só está aqui agora, certo. Mesmo com toda a evolução ou involução que for, porque essas outras pessoas passaram pela escola e construíram para ela diferentes momentos para ela chegar aqui agora como ela está. Mas eu acho que tem uma coisa bacana, que é o seguinte, se a gente pega os desfiles mais antigos, sim. A comissão de frente era a velha guarda. Era a velha guarda. E o figurino era esse de terno, essa indumentária, toda linda, né? Formal, né? E eu acho que isso continua, né? Então, continuou ao longo dos anos. Eu acho que até é uma interessante reflexão que a Guezinha está trazendo, que a gente está realmente, né? A gente vê aí as questões climáticas... Exatamente. Sendo transversal a várias pautas, né? Então, assim, durante o desfile, um dia mais quente, essa indumentária realmente, ela tem um peso. Mas é um peso que o mangueirense suporta, acaba suportando. Mas tem esse aspecto histórico. Como todos os continua reverenciando. E eu acho legal esse código de figurino e de indumentária, porque faz a gente olhar a velha guarda e não esquecer quem veio antes de nós. E conecta os baluartes e as velhas guardas a essa velha guarda que abria as escolas em tempos passados. Então, aguenta mais um pouquinho esse figurino, porque pra gente é uma memória incrível. Exatamente. Agora, você falou que o carnaval involuiu, porque o carnaval agora é televisionado, você mesmo é comentarista de carnaval, né, na Band. Ele é marketing. O que é esse carnaval hoje? Esse carnaval negócio, carnaval é emprego, carnaval é indústria criativa, é turismo? O que é o carnaval hoje? Olha, essa pergunta é interessante porque as pessoas sempre têm conectado mais o carnaval à ideia de turismo e manifestação cultural agora. Só que essa é uma ideia já antiga, na verdade. Porque a primeira área de turismo em governos surge no governo de Pedro Ernesto, para poder potencializar e organizar o carnaval, os turistas que vinham visitar a cidade por conta do carnaval.
Então, não é uma ideia exatamente nova. Essa Inovadora, conexão né? como motor de uma economia de cidade. Mas eu acho que agora a gente vive numa sociedade de multiplataformas, né? Então, acho que o carnaval, ele é uma plataforma, como o presidente da Aliesa, Gabriel Davi, fala, tem uma definição que eu gosto muito, que o carnaval, o desfile de uma escola de samba, é parte de uma escola de samba. Então, ele é um grande porquê, mas ele não é o todo, né? Uma escola de samba tem a comunidade que apoia no dia a dia, tem atividades sociais. Dona Nilma foi uma precursora em atividades comunitárias através da escola de samba. Então, uma escola de samba ela é multi, mas tem uma plataforma que é uma plataforma de negócio que o desfile está inserido. Vou dar um exemplo, acho que facilita. Se você pega um Super Bowl, Sim. ele tem um evento, um grande evento, né? Artistas renomados, como a Rihanna, por exemplo, antes da competição. Sim. Que é um espetáculo, na verdade, emocional esportivo, né? É uma competição esportiva. O carnaval, o desfile é o evento, o espetáculo e a competição. Então, a gente aqui, às vezes, fala do carnaval de maneira depreciativa, mas é um evento muito mais complexo do que a gente vê em outros lugares no mundo e muito mais único. E esse desfile, ele é um motor, ele é um núcleo que, para essa plataforma carnaval, ele acaba sendo um vetor. Então, é um vetor de turismo, de negócios. Você tem uma cadeia produtiva de serviços para o dia do espetáculo, da competição e do evento na Marquês de Sapucaí, e você tem uma cadeia de produção nos barracões da cidade do samba, onde estão sendo produzidos ao longo do ano aquilo que, digamos, é o hard. Então, é o carro alegórico, é a infraestrutura. E você tem nas quadras a produção de emoções, de expressão cultural, de expressão artística que acontecem nas quadras. Então, você tem os eventos, os encontros entre as pessoas, as rodas de samba, os ensaios de rua, o ensaio show. Então, o carnaval ele tem essa capacidade múltipla, mas muito única. Ninguém, quando pisa numa escola de samba, sai de lá sem sentir e saber o que é uma escola de samba. Então, eu acho que o carnaval ele é uma plataforma e, por isso, tem tantas possibilidades de acontecimentos, de negócios e contribui, claro, para o desenvolvimento da cidade e das pessoas da cidade. Ótimo. Não, é complexo. É complexo. É muito complexo. Mas a gente está chegando já no final do podcast. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E eu ainda tinha várias coisas para perguntar para vocês. Eu ainda queria saber muita coisa, mas eu acho que a gente pode ter uma outra oportunidade. E eu queria que você, Guezinha, que a gente sempre termina com essa pergunta para quem tem mais de 60 aqui no 60 Pode Mais. Por que você, aos 60, pode mais? Olha, eu posso mais, porque até agora, no momento, eu estou até valorizando mais. Porque antes dos 60, eu não tinha essa oportunidade até de estar aqui, nesse momento, só com pessoas inteligentes, certo? É uma honra você estar aqui. E podendo falar, infelizmente não dá mais tempo, que tinha muita coisa para mim falar para você, do que pode, do que eu podia falar, do que eu podia fazer, do que foi feito. Coisas importantíssimas que você não imagina a importância. Então dá um exemplo aí. Um exemplo que eu dou para você. A gente, numa quadra da Mangueira, para escolher um samba enredo,
A Mangueira com enredo, histórias do carnaval. E a Mangueira com samba, do Cartola. Cartola e Carlos Cachaça. Eles, os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que eu relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na Praça 11, testemunha ocular, e perto delas uma balança onde os malandros iam sambar. Depois, aos poucos, o nosso samba, sem sentirmos, se aprimorou. Conhece? Sim. Pelos salões da sociedade, sem cerimônias ele entra, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro, vitorioso ele partiu para o estrangeiro. Isso é o samba, isso é a Mangueira, isso é o que eu posso falar hoje e que há tempo atrás eu nem valorizava. Falava, deixa ganhar o outro que é mais rápido, esse é mais lento. Tá certo, é isso, é a história, né? É a raiz, aí. é a vida. Agora, Rafaela, você que é uma mulher que trabalha em governo, né? Que tem toda também essa liderança pública. Quando você observa o Brasil, né, e vê que a nossa sociedade ainda desvaloriza pessoas 60 a mais, que analogia imediata você faz com o carnaval e suas tradições e que você gostaria de deixar como mensagem final aqui para o público? Como eu falei, né? Tem gente que vai para Santiago do Chile para poder ter uma jornada de descobertas. Eu pisei na quadra da Mangueira. Santiago de Compostela. Com Santiago de Compostela. Você falou. E aí eu penso que o aprendizado que uma escola de samba traz para as gerações e principalmente para uma sociedade que deve respeitar cada hora chama de uma coisa, né? A melhor idade, os idosos. Os sêniors. Os 60 a mais também é uma expressão. Eu acho que aprender com o carnaval, com a escola de samba, a gente fala que escola de samba é escola de vida. Cultura, o samba é cultura. Não é? E eu acho que... Com certeza é escola de vida, pelo que vocês estão falando aqui. E acho que essa escola de vida, esse exemplo, é que colabora com uma visão de governo, de fazer políticas públicas, porque uma escola de samba, desde pequeno, eu chegava na quadra da Mangueira, tomava a bênção do meu avô, ia lá na mesa da velha guarda, tem que ir lá, passar lá para cumprimentar, vai nos baluartes, a gente reconhece quem são os baluartes, as histórias deles, e eu acho que isso é um grande ensinamento para a sociedade, porque a gente tem um olhar de que se não está produtivo dentro de uma lógica empresarial, é descartável. E a escola de samba diz ao contrário. Pode não ter mais essa função, como a Guezinha falou, né? Alguns velha guardas não dão mais para desfilar esse desfile, mas vai para o carro alegórico, vai para o departamento cultural receber as pessoas, vai para um outro lugar onde vai ser potência de vida de novo. Aquele corpo vai ser potência de vida de novo. Eu acho que esse ensinamento que a escola de samba traz para a gente desde cedo, que sempre vai ter lugar. A gente vai avançar na idade. Eu fui passista. Eu nem sabia que tinha destaque performático. Aí, quando eu resolvi aposentar como passista, descobri que tem essa função. Mas eu estou de olho na velha guarda musical. Então, assim, na escola de samba, a gente pode ser 60 a mais, 60 a 70, 80, ótimo. vai. Olha, eu queria agradecer profundamente para vocês duas por estarem aqui, né? E por fazer algo assim que eu acho que é muito maior que essa nossa entrevista aqui, sabia? Que é falar dessa memória, dessa cultura, dessa coisa tão linda que é essa história do carnaval. Que realmente eu fiquei emocionada com a sua paixão. Com certeza. Olha, eu tinha uma amiga, colega de escola, de sala de aula. Eu morava
lá no Buraco Quente, na Mangueira, e ela na Candelária. E nós íamos, nos encontrávamos na Ponte de Mangueira e íamos. pra Candelária escola. é uma localidade lá no dentro da morro mesmo. Mangueira. É. Aí ela falava assim para mim, meu pai é compositor. Aí eu falava, e minha mãe é baiana, é pastora. Aí, qual é o samba do teu pai? E o samba do pai dela é o samba mais conhecido no mundo, no planeta do samba. Canta aí, Guizinha. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. E não tiveram importância, né, valor. Depois, E todo mundo canta. todo mundo canta. Pois é, e isso. tudo bem. Então é isso que eu falo para você do samba. O samba nós temos que valorizar, porque o samba é a cultura. É cultura, é patrimônio, é oralidade, é território, é afeto. Tudo. Nossa, é Porque muita nós coisa. já tivemos ano lá na Mangueira de passar para concurso para o Colégio Pedro II a história do Getúlio Vargas. Já Porque a contando. Mangueira tinha homenageado Getúlio Vargas. E o samba falava a vida dele toda. É interessante. No ano de 1880. Também, também é história, também é cultura. Tudo. Também é educação, é tudo. Sabia Disse tudo. matéria. Sabe tudo. A gente sabe tudo. Olha, e achei Graças muito bacana a Deus. isso, viu? Porque quando a gente vive numa sociedade, né, que uma geração olha para outra com respeito, com entendimento, nossa, a gente evolui muito mais e eu espero que as pessoas com esse podcast aqui despertem, né, para esse exemplo do carnaval. A gente sempre usa esse exemplo Tá na... gravando? Tá gravando. Eu já ia convidá-los para ir na minha casa. A gente sempre usa como na lógica empresarial, a gente sempre fala que um profissional sênior, um profissional pleno é muito importante porque ele já tem as experiências e vai acelerar a entrega, vai melhorar a entrega. E na vida, o sênior, a gente quer descartar. Pois é. Então, assim, é uma inversão de valores que eu não sei se a gente se dá conta e que a gente está dando passos para trás na vida e tentando evoluir profissionalmente. Mas que corpo é esse que evolui profissionalmente? A pessoa tem que ter vida Exatamente. para ter personalidade. Isso tudo é uma questão de demografia, porque realmente a população está envelhecendo, estamos vivendo mais e os nascimentos se reduzindo, então é isso, o futuro é sênior. Olha, se você gostou, né, desse episódio, compartilha, clica aí também, curte, tá? E se inscreve no canal 60 Pode Mais, porque isso que a gente conta aqui, essas histórias, esse legado, ele só vale a pena se ele é reproduzido e acompanhado e compartilhado e segue a sua jornada. Muito obrigada a vocês duas, muito obrigada mesmo. E eu sou Carla Cabral e esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais. Obrigada pela sua companhia até aqui.